Seja bem-vindo, damos abertura à nossa primeira edição de revista de imprensa. A partir de hoje está na companhia de holofotes. Sou Edmilson Vieira, acompanhe as manchetes da semana. Viajamos para o mundo e trazemos as principais informações para serem analisadas. Aqui na revista de imprensa estamos com o professor Silvino Évora, professor universitário e doutor a nível de jornalismo e investigação na área da comunicação. Silvino Évora, seja bem-vindo. Vamos pela nossa primeira questão, que é a notícia publicada no Expresso das Ilhas, que diz: Cabo Verde não está em condições de avançar com a autonomia das ilhas. Silvino Évora, é consigo. Muito obrigado. Agradeço o convite para estar aqui nesta espécie de revista de imprensa de holofotes, em que nós vamos olhar hoje para as principais manchetes a nível do país e também a nível internacional. A questão que coloca sobre a mesa, que é a questão da regionalização, eu entendo que é uma matéria que ainda o seu percurso a nível de Cabo Verde está numa caminhada que futuramente nós vamos ver qual é o seu desenvolvimento, uma vez que neste momento a lei, ou seja, o projeto que foi apresentado pelo Governo à Assembleia Nacional já passou de uma primeira fase, que é a sua aprovação na generalidade. Depois falta a discussão desse mesmo projeto em sede da especialidade, e o que faz com que ainda nós não tenhamos uma luz final sobre a realidade desse projeto de regionalização. Mas o que está em cima da mesa é uma regionalização administrativa, o que significa que nós vamos ter um corpo governativo a nível das regiões que se vier a criar, se isso vier a acontecer, e nós teríamos também, aliado a isso, uma Assembleia Deliberativa com função fiscalizadora. Isso faz com que nós tenhamos um modelo de regionalização que se distingue da regionalização política, em que nós teríamos, nesse caso, um conjunto de áreas de cobertura jurídica que estaria sob a jurisdição da própria região. Não é isso que está a ser proposto. Neste momento, é isto que o artigo do jornal que acabou de anunciar aí, do deputado, creio que é do NPD, disse que o país ainda não tem condições para assumir essa natureza da regionalização, no sentido de que o país não está em condições de assumir, segundo a sua análise, 10 assembleias com função legislativa a nível do país e que produz leis que tenham a incidência sobre a área geográfica da sua jurisdição. Portanto, esta questão que está em causa, nós sabemos que as leituras sobre a regionalização a nível do país não são as mesmas. Há grupos que, inclusive, propõem níveis de aprofundamento a nível da regionalização bastante mais densos, inclusive gostariam que avançasse para a regionalização administrativa, a regionalização política, mas neste momento o debate que se tem é a nível da regionalização administrativa. Eu acho que é sobre este prisma que nós devemos olhar para o problema. Agora, a questão ainda que não nos é muito clara tem a ver sobretudo com aquilo que vai ser os próximos tempos dessa medida que se quer avançar, que tem a ver com a regionalização do país, uma vez que nós não sabemos efetivamente o que poderá acontecer em sede das discussões na especialidade. Repare que para que houvesse aprovação na generalidade da proposta, houve algumas condições que foram criadas, que têm a ver, por exemplo, com o facto de 2 deputados da UCID terem aprovado ou votado favoravelmente o projeto,
2 deputados do MPD, do PAICV, terem aprovado o projeto e, inclusive, no momento da votação, havia ausência de alguns deputados do MPD, do PAICV, o que fez com que se criou ali uma situação em que se terá aprovado o projeto na generalidade. O que é que vai acontecer? O cenário de aprovação em sede da especialidade será o mesmo cenário que foi o da aprovação em sede da generalidade? Nós não sabemos. Eu penso que a regionalização é uma coisa séria, é uma questão que tem a ver com a vida das pessoas, sobretudo a ligação entre o poder, o exercício do poder e as pessoas sobre quem esse poder atua. Daí que entendemos que deverá haver, sobretudo entre os partidos que têm espaço a nível da Assembleia Municipal, da Assembleia Nacional, deverá haver ali um entendimento sobre as matérias, sobretudo as principais, não é? Porque nem sempre todos chegarão a acordo em relação a tudo, mas há questões que são mais candentes em que se terá que afinar as pontas para que se possa criar um entendimento comum e, em função desse entendimento comum, então se possa avançar com essa proposta de regionalização que se quer e, a partir daí, vai-se ver então qual será a eficácia dessa medida para a questão do exercício do poder a nível do país. Parlamento, o Ministro da Cultura anuncia que Tabanca vai ser classificada como Património Nacional. Está em aberto a sua análise. É uma questão importante, questão ligada à cultura. Eu acho que tudo o que tem a ver com a cultura de um povo é muito importante para a vida do país e para a vida das comunidades que compõem o país. E isso também para a afirmação da nossa identidade enquanto povo cabo-verdiano, aquilo que somos e que nos distingue dos demais povos que existem no mundo. Por isso a cultura é muito importante. A nível da cultura cabo-verdiana, se nós olharmos bem, já vivemos várias fases, não é? Já vivemos várias fases. Houve momentos em que alguns elementos culturais cabo-verdianos estavam numa situação, em termos da sua proteção e também da sua vivência, um bocadinho mais recuados. Não é? Por exemplo, houve um momento em que havia alguma decadência na própria vivência do batuque, a nível da Ilha de Santiago, também do Funaná. E depois surgiram sempre novos fôlegos e novos ventos que trouxeram dias melhores para essas manifestações culturais e, graças a Deus, para que nós tenhamos então o reforço da nossa cultura e termos elementos culturais importantes que ajudam a projetar Cabo Verde fora das próprias fronteiras das ilhas. A tabanca é uma das áreas da nossa cultura que perdeu um certo espaço e, depois de ter perdido esse espaço, não conseguiu recuperar muito do espaço perdido. Por exemplo, a nível da Ilha de Santiago, recordo-me de duas comunidades importantes de vivência da tabanca que efetivamente perderam aquela vida da tabanca e não se conseguiu recuperar na proporção em que nós gostaríamos. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, da tabanca de Chombo-Dimang, a nível do Tarrafal, e também a nível de Santa Catarina nós tínhamos uma forte manifestação da tabanca de Chanditangi. Não tem hoje a força que tinha no passado. E eu acho que esse tipo de elementos culturais nós temos que continuar a preservá-los. E uma das formas de preservá-los tem a ver, sobretudo, com o seu reconhecimento a nível do país, não é? E valorizá-lo e também dar alguns incentivos às comunidades que praticam esse tipo de atividade cultural para que continuem a desenvolver. E lá onde se perdeu
diria eu, o fio da história para se recuperar novamente, reconstruir o caminho que se perdeu e construindo um novo enredo e uma nova visão para a Tabanca. Também isso é extensivo às outras áreas culturais do nosso país, não é? Ou seja, nós não podemos deixar a cultura morrer em nenhuma das suas vertentes, em nenhuma das suas facetas. Temos que valorizar tudo aquilo que nós temos enquanto património cultural do nosso país para que possamos projetar a identidade cultural cabo-verdiana no mundo. Exatamente, professor Silvino. O país, Ilha do Meio, recebeu 52 mil contos para requalificação do património religioso. Manifeste a sua opinião. Acho também uma medida boa. Na medida, isso vem na sequência daquilo que eu disse, da mesma forma que nós temos Tabanca, nós temos Batuque, temos Funaná, que constituem património imaterial do nosso país. Também temos outros patrimónios, sobretudo património material, que é o património edificado, não é? E dentro dos patrimónios edificados nós temos também outras classificações que nós podemos fazer, desde patrimónios históricos a patrimónios religiosos. Eu acho que os patrimónios religiosos, sobretudo algumas igrejas que nós temos e que são históricos a nível do nosso país, que marcam a identidade do país num determinado período de tempo, até conserva alguma forma de viver a crença a nível de Cabo Verde. Eu acho que isso faz parte do património do homem cabo-verdiano e do cabo-verdiano de uma forma geral. Não são património das igrejas, no sentido de igreja enquanto instituição. São património das comunidades. E daí que eu acho que é importante que nós tenhamos essa visão. Nós não podemos pensar que apenas as instituições religiosas têm a responsabilidade de recuperar os patrimónios edificados que tiveram funções importantes a nível do nosso país. Eu entendo que o país todo tem compromisso com os seus patrimónios. Daí que vejo com bons olhos que haja iniciativa de valorizar e de recuperar estes patrimónios a nível da Ilha da Brava, do Meio, como também temos outras ilhas e outros concelhos do país que têm patrimónios religiosos em estado que precisa de recuperação. A nível da Cidade Velha, por exemplo, nós temos, que é o centro, o berço para recuperar a expressão histórica, o berço da nacionalidade cabo-verdiana. Nós temos ali patrimónios religiosos que estão em ruínas, temos outros que precisam de algumas intervenções e precisamos de mobilizar meios, recursos, engenharia financeira, não só nacional, mas também absorvendo algumas instituições, entidades e cooperação internacional no sentido de recuperar uma boa parte daquilo que é a nossa história, mas também que é a própria história da humanidade. Não é por acaso que a Cidade Velha é declarada ou é reconhecida a nível da Unesco como um património mundial, não é? Porque a história que a Cidade Velha conta não é só a história de Cabo Verde, nem é só a história da África, é a história do mundo. Da mesma forma que nós temos que olhar para os patrimónios que nós temos para conservá-los, preservá-los, porque é um elemento que caracteriza uma determinada fase da história da humanidade. Falando do mundo, agora vamos fazer uma pequena viagem para o mundo. Chumbo de orçamento de Estado em Espanha traz possibilidades de eleições antecipadas. A edição é do Observador. Professor Silvino, o que se passa naquele país da Península Ibérica? Sim, Espanha está a viver neste momento um período bastante conturbado. Não é só de hoje que a Espanha tem tido problemas internos. Há ali problemas internos, problemas políticos, não é? Que não se conseguiu resolver ao longo dos tempos, porque não se conseguiu encontrar
um caminho de entendimento entre todas as forças em presença e todos os entendimentos, que muitos deles estão diferentes, não é? Que basicamente põe em oposição uma visão do nacionalismo, não é? Uma visão de um país único, não é? Espanha enquanto um único país, e uma outra visão que de alguma forma promove nacionalismo em algumas das regiões que compõem a Espanha atual, e que efetivamente vem do entendimento de que a atual Espanha constitui-se de um país e de várias nações. Não é? O entendimento é esse. Existe um país ali e existem várias nações. E há visões que olham para essas nações como países livres, emancipados, com o seu próprio caminho, a fazer o seu próprio destino. E isso, por um lado, não integra aquilo que é o ordenamento jurídico de Espanha, a Constituição não prevê. A Constituição entende Espanha como um país único. E, por outro lado, os próprios governos que têm estado, que assumiram o comando do país até agora, não foram consentâneos, não são governos que têm visões consentâneas com esse nacionalismo. Esse nacionalismo regional em cada uma das regiões. E isso tem criado grandes problemas. Tivemos regiões que partiram no passado para soluções mais letais, e temos neste momento a Catalunha que insurge novamente, já teve outros episódios, mas vem novamente a partir de um ano e tal até hoje reativa o seu programa de nacionalismo. Houve declaração da independência em sede do Parlamento Regional. Isso fez com que isso veio na sequência de um referendo que foi colocado em marcha a nível da região, e que o governo diz que é ilegal, não foi autorizado, contraria aquilo que é a expectativa global do país, do governo, e acaba por fazer com que esses promotores fossem enquadrados dentro daquilo que é a expectativa legal, aquilo que é lei. E isso fez com que tivesse acontecido o que é: umas pessoas foram presas, outras pessoas até tiveram que fugir de Espanha para não serem presas. E na sequência dessas questões, nós viemos a ter, mais tarde, uma moção de censura contra o governo na altura de Mariano Rajoy, que estamos a falar de qualquer coisa como 6 meses atrás, 7, 8 meses. Houve uma moção de censura, o governo caiu. Pedro Sánchez assumiu na altura o governo. Por pouco tempo, porque neste momento o que é que aconteceu é que, como o governo tem um suporte para a sua governação que não é de uma única área política, não é? Nós temos várias áreas políticas que uniram esforços para assegurar aquele governo. Um pouco à semelhança daquilo que em Portugal se chama de geringonça, não é? E essas diferentes áreas políticas têm diferentes interesses e procuram chegar a diferentes objetivos. E o que é que acontece? Acontece é que, neste momento, há grupos políticos independentistas que ajudaram a viabilizar o governo de Pedro Sánchez. E que, neste momento, querem negociar um referendo para, efetivamente, auscultar as pessoas a nível da Catalunha sobre a possibilidade de uma autodeterminação política. Isso não agrada o governo atual, e nós estamos numa situação em que o governo está numa situação complicada, porque há o cenário, neste momento, de
eleições antecipadas sobre a mesa e, inclusive, já se avança com a data de 28 de abril como possibilidade de data das eleições. Agora, a questão é o que é que poderá acontecer ali, havendo eleições, e se espartilhar novamente os votos, e se sentir necessidade de criar governos com suporte em diferentes grupos políticos, ou seja, a semelhança de Geringonça, novamente, o que é que poderá acontecer é que, depois das eleições antecipadas, poderão vir outras eleições antecipadas. E aí cai-se aí numa situação de quase instabilidade política e quase uma situação de difícil governabilidade. São esses pensamentos do professor Silvino. Venezuela, Moscovo acusa Estados Unidos da América de criar um pretexto para intervenção militar. A edição, a autoria é do Expresso das Ilhas. Partilha a sua ideia, Silvino Emer. Bom, o que acontece na Venezuela neste momento é que a Venezuela está numa situação de crise. Eu digo crise, não digo crise política, porque crise abrange quase todos os setores da vida social, e inclusive neste momento a política, sobretudo, a nível do país. Neste momento nós estamos a viver um momento insólito em que o país tem dois presidentes da República. Um que está lá instituído e acha que é legítimo, e outro que se autoproclamou, e cada um neste momento está a fazer esforço para procurar de alguma forma angariar apoios, no sentido de ver qual das posições é que vai se impor. E o que é que nós temos? O que é que nós temos neste momento é que, quando temos países com algumas virtudes económicas, mas também com algumas virtudes em termos geoestratégicos, temos sempre potências internacionais que têm interesses, não é? Temos sempre potências internacionais. Recordemos, por exemplo, o que é que aconteceu há uns bons anos atrás no Iraque, em que o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas não terá autorizado, na altura, uma intervenção militar liderada por George W. Bush. Bem, Bush acabou por fazer a sua intervenção militar, com os danos que houve a nível do país, porque, na altura, ele também entendia que tinha que proteger alguns interesses que lhe eram próprios, interesses dos Estados Unidos, porque nós sabemos que as grandes potências têm interesses espalhados um pouco por todo o mundo. E Estados Unidos e Rússia sempre estiveram de lados opostos a nível dos interesses, a nível das esferas internacionais. Quase sempre cruzam, quase sempre batem-se um frente ao outro. E na Venezuela não será diferente. Nós temos neste momento o Nicolás Maduro, que está no poder. Pelo que se vê, a sua proximidade e muito mais em relação à Rússia do que em relação aos Estados Unidos. Tanto é que, logo que o presidente da Assembleia Nacional ali se autoproclamou como presidente interino da Venezuela, os Estados Unidos correu logo a declarar apoio ao autoproclamado presidente interino. E não só os Estados Unidos, a nível também dos países do Ocidente, inclusive organizações também ocidentais, sobretudo a nível da Europa, nós tivemos também apoios manifestados em relação ao presidente da Assembleia, autoproclamado presidente da República. Agora, a questão entre a Rússia, já disse em outros tempos, recentemente já disse que vai salvaguardar todos os seus interesses a nível da Venezuela. Neste momento, se Estados Unidos tiver que levar qualquer medida para ser aprovada em Conselho de Segurança das Nações Unidas, ali encontra a Rússia, porque a Rússia é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem 15 membros, dos quais
são 5 permanentes. Nós temos Rússia, temos Espanha, temos França, temos China, Estados Unidos, já me passou o nome de um outro país aí, que compõe o Conselho de Segurança, e desses países que são membros permanentes do Conselho de Segurança, qualquer um deles votando contra uma resolução, a resolução não terá efeito porque é vetada. E estamos na reta final desta revista de imprensa. Vamos aos acontecimentos que saltaram à vista. Silvino Ema, o que saltou à vista? Bom, saltou-me à vista uma notícia que saiu recentemente, creio que ontem, anteontem, que saiu em que os pais no Texas, nos Estados Unidos da América, puseram em um cativeiro quatro crianças. 4 crianças em que viviam numa situação subhumana. E isso faz-nos lembrar aquilo que aconteceu no ano passado, em 2018, pelo menos a descoberta que se fez, não é? Nos Estados Unidos também tinha começado no Texas, não é? Uma família que vivia antes no Texas, depois foi viver para Los Angeles e que era uma família numerosa, tinha 13 filhos que viveram em cativeiros por largos anos e foram descobertos em situação subhumanas. Aquilo ficou marcado a nível da retórica da comunicação social como a casa dos horrores, porque a situação em que aquelas crianças, mas já não eram só crianças, já eram crianças, outras já eram adultas, com 29 anos inclusive, não é? Mas que não conheciam um mundo, outro mundo, não é? Quase que reencarnaram a alegoria da caverna, não é? E não tinham relação com o mundo, não sabiam o que eram as autoridades, não sabiam o que eram os direitos, o que eram os medicamentos, o que era o hospital. Porquê? Porque a situação em que cresceram foram aquelas situações inimagináveis. E esta situação que foi descoberta nos Estados Unidos também esta semana é uma situação muito preocupante que nos leva a pensar que muitas vezes não há limites para a violação dos direitos humanos, porque efetivamente é isso que está em causa, não é? Violação dos direitos humanos. Porque aquelas crianças foram encontradas numa situação muito complicada, em que no interior do espaço onde se encontravam havia alimentos, mas que estavam trancados a 7 chaves ali nos frigoríficos, viviam fome, sede, passavam por penúrias, mas os alimentos estavam ali e eles não podiam ter acesso a esses alimentos. Portanto, aquilo foi descoberto numa situação de discussão que houve entre o casal e a notícia ponta de que o casal já tinha 5 horas de discussão e os vizinhos foram chamar a polícia. E a polícia, indo à casa daquela família, depois apercebeu-se de crianças a falarem ali dentro e foram fazer uma vistoria à casa e acabaram por descobrir aquelas crianças naquelas situações. Nós, a nível do nosso país, a nível de Cabo Verde, temos que dar graças a Deus, não termos pessoas que atingem esse tipo de patamar e até agora, graças a Deus, não temos registros de coisas tão horrendas como estas, mas é um chamar de atenção permanente pelo direito das crianças, pelos direitos humanos, pela necessidade vital que nós temos de proteger os direitos humanos, que não fica pelas leis. As leis são importantes, sim, criam um quadro de ação, não é? Cria um ambiente sobre o qual nós devemos laborar, mas as leis não são as únicas garantias que nós temos, porque efetivamente as pessoas podem violá-las e podem pôr em risco a vida e a estabilidade, a honra e a dignidade de outras pessoas. Portanto,
que esse tipo de notícias que nos chegam, que sirvam de inspiração para mais defesa dos direitos do homem, mais defesa à liberdade e à autodeterminação do indivíduo. Estes são os pensamentos do professor Severino Évora. Chegamos ao fim desta revista de notícias e vamos voltar a ver na próxima semana. Agradecemos a disponibilidade do professor Severino. Muito obrigado.